nosso Legeriópolis para desbravar as fronteiras da ciência, da filosofia. O aforismo 4 e 5 nós leremos hoje. A própria explicação é, em si mesma, sensata. O sentido da palavra bom nas diversas línguas. Aristocrático, descobri que nobre e aristocrático, a palavra que é expressa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos novamente no nosso Legeriópolis para desbravar as fronteiras da ciência, da filosofia e da literatura. Trago hoje novamente o livro do filósofo Nietzsche, A Genealogia da Moral, para darmos continuidade ao nosso último momento de leitura, reservado a alguns parágrafos deste livro. Hoje eu vou continuar com o que eu estava lendo, que eram alguns parágrafos da seção Bem e Mal, Bom e Mal. O aforismo 4 e 5 nós leremos hoje. Então, eu vou só retomar que nós estávamos vendo na última semana, na última sessão, que é o que ele dizia. Segundo essa teoria, a teoria que o Herbert Spencer defendia, é bom aquilo que em todos os tempos se revelou útil, e por esse fato está no direito de exigir que seja considerado como tendo um valor no supremo grau, como tendo valor em si. Essa tentativa de explicação é igualmente errônea, como já o disse, mas pelo menos a própria explicação é em si mesma sensata e psicologicamente sustentável. E hoje nós vamos ler os aforismos 4 e 5, que iniciam-se da seguinte maneira. A indicação para o caminho correto me foi dada por esta pergunta: qual é, segundo a etimologia, o sentido da palavra bom nas diversas línguas? Então, descobri que esta palavra, em todas as línguas, deriva de uma mesma transformação conceitual. Descobri em toda parte nobre, aristocrático, descobri que nobre e aristocrático, no sentido de ordem social, é o conceito fundamental a partir do qual se desenvolve necessariamente a expressão bom no termo de que possui uma alma de natureza elevada, de que possui uma alma privilegiada. Esse desenvolvimento se efetua sempre paralelamente a outro que acaba por evoluir de comum, plebeu, baixo, para o conceito de mal. O exemplo mais eloquente desta última transformação é a palavra alemã schlecht, mal, que é idêntica à palavra schlicht, simples. Compare-se. Schlechtweg, simplesmente. Schlechtwerdings, absolutamente. E que, em sua origem, designava o homem simples, o homem comum, sem estar acompanhado ainda de um olhar suspeito, simplesmente por oposição ao homem nobre. É na época da Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, bastante tardiamente, portanto, que esse sentido acabou por se fixar no que é hoje. Isso me oferece uma visão essencial com relação à genealogia da moral. Se foi descoberto tão tarde, se deve à influência inibidora que o preconceito democrático exerce no mundo moderno, com relação a todas as questões de origem.
E isso até no domínio que parece mais objetivo das ciências naturais e da fisiologia, o que basta evocar aqui. Mas, quanto aos estragos que esse preconceito provocou, uma vez desencadeado até o ódio, em particular para a moral e para a história, comprovam o tristemente célebre caso de Bacon, Henry Bacon. O plebeísmo do espírito moderno, que é de ascendência inglesa, entrou novamente em erupção em solo natal com a violência de uma torrente de lava e com essa eloquência temperada a gosto, tonitruante, vulgar, com a qual todos os vulcões se expressaram até o presente. No tocante ao nosso problema, que por boas razões pode ser chamado um problema silencioso e que não se dirige para ser exigente, senão a poucos, não é de menor interesse reconhecer que se perpetua ainda e muitas vezes nas palavras, nas raízes que significam bom, o matiz principal pelo qual os nobres se tinham por homens de classe superior. É verdade que na maioria dos casos se designam talvez simplesmente segundo a superioridade que lhes pertence em termos de poder, como os poderosos, os donos, os que mandam, ou por meio do sinal mais evidente dessa superioridade, por exemplo, como os ricos, os possuidores. Este é o sentido da aria e de seus correspondentes que aparecem no iraniano e no eslavo. Mas também, segundo um traço de caráter típico, e este é o caso que aqui nos interessa. Chamam-se, por exemplo, os verazes. Assim se designa a nobreza grega pela boca do poeta megarense Teógenes. A palavra forjada para isso é eslos, que significa, de acordo com sua raiz, alguém que é. Eslos. Alguém que tem realidade, que é real, que é verdadeiro. A seguir, por uma modificação subjetiva, o homem verdadeiro vem a ser o veraz. Nessa fase de mutação do conceito, vemos que a palavra que a expressa vem a ser o sinal de reconhecimento da nobreza e se fixa de modo completo no sentido de pertencente à nobreza, por oposição ao homem mentiroso da plebe. Segundo o considera e o descreve Teógenes. Até que finalmente, depois do declínio da nobreza, essa palavra se mantém como amadurecida e adocicada para designar a nobreza da alma. A palavra kakos, mal, como em deilos, miserável, que designa o plebeu por oposição a agatos, bom, denota covardia e indica talvez uma pista da direção em que se deveria procurar a etimologia de agatos, palavra que pode ser interpretada de muitas maneiras. O termo latino malus, mal, que eu relaciono com o grego melas, negro, pode designar o homem plebeu de cor morena e de cabelos pretos. Hic niger est, esse é negro, como o autóctone pré-ariano, presente em solo italiano, que se distinguia muito por sua cor, da raça conquistadora e dominadora dos loiros arianos. Ao menos o gaélico forneceu um indício semelhante. A palavra fin, por exemplo, no nome Fingal, é o termo que designa de maneira distintiva a nobreza e finalmente significa o bom, o nobre, o puro, embora significasse originalmente o de cabelos loiros, em oposição ao ocupante primitivo que era de cor escura, de cabelos negros. Os celtas, seja dito de passagem, eram de raça inteiramente loira, sem razão que se relacionam às áreas de população de cabelos sobretudo negros, que aparecem em alguns mapas etnográficos da Alemanha, feitos com algum cuidado,
com uma procedência, com uma proveniência ou uma mistura de sangue celta, como faz ainda Virchow. Pelo contrário, precisamente, é a população pré-ariana da Alemanha que transparece nessas regiões. A mesma observação se aplica praticamente a toda a Europa. De fato, a raça submetida acabou por readquirir a supremacia com sua cor, sua forma de crânio e até mesmo com seus instintos intelectuais e sociais. O que nos assegura que a democracia moderna, o anarquismo ainda mais moderno e, sobretudo, essa tendência para a comuna, para a forma social mais primitiva que todos os socialistas da Europa de hoje condividem, não seria essencialmente uma formidável ressonância atávica. E a raça dos conquistadores e dos senhores, a raça dos arianos, não estaria a ponto de sucumbir também do plano fisiológico? Creio poder interpretar o termo latino bonus, bom, como guerreiro, uma vez que possa fazer remontar bonus à sua forma antiga de duonus. Compare-se bellum, duellum, que me parece conter também esse duonus. Bônus seria o homem da discórdia. Duo, dois, o guerreiro. Nota-se o que na Roma antiga constituía a bondade de um homem. Nossa palavra alemã gut, bom, não significaria Gutlich, o divino, o homem de origem divina? E não seria sinônimo de Gott, designativo de um povo, mas originalmente da nobreza? As razões em favor dessa hipótese surgem do tema presente. Interessante esse tema, e o tema presente é mais que presente. Estamos sempre querendo descobrir quem é rico, quem é pobre, quem é poderoso, quem é fraco, quem é forte, quem é fraco, quem é bom, quem é mau. Muitas vezes damos o conceito do que é bom para nós, sem saber se, quando na verdade é justamente o contrário, quando o que pensamos que é bom é justamente o que não é bom, e vice-versa, e por aí vai. Então é por isso que eu trouxe esse tema hoje, mais uma vez. Conto com sua participação, sua interação no YouTube. Compartilhe, curta, inscreva-se no canal e breve teremos mais Legere Oculis. Muito obrigado.